lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para continuarmos aprendendo no livro de Deus. Aqui é um canal, é uma série de vídeos que nós não ficamos baseados naquelas coisas preliminares, mas estamos entrando naquelas questões profundas relacionadas a Jesus, que você é bem provável que é um frequentador assíduo da escola dominical desde criança, mas estas lições nunca foram estudadas, você nunca aprendeu na escola dominical estas coisas que, ao mesmo tempo que elas são preliminares, elas são básicas da vida espiritual. Aqui, em Gotinhas da Verdade, se você tiver fome e sede da palavra de Deus, se você quiser sair daquele infantilismo cristão e partir para uma maturidade espiritual, deixar do leite, este leite que o apóstolo Paulo disse lá em Hebreus 5, que o leite é para crianças, para aqueles que ainda são infantis, mas os adultos devem comer. Aliás, os adultos vivem do alimento sólido. Então, alimento sólido é entrar nas profundidades básicas da vida cristã, da palavra do Senhor. É interessante que entre os 4 evangelhos, cada um teve uma linha de ensino, cada um teve um destaque em relação à vida de Jesus. Não é como alguém pensa e, às vezes, questiona, mas não aparece ninguém para tirar a sua dúvida. Alguém questiona por que Mateus diz uma coisa, Marcos diz outra, e existem algumas diferenças entre um evangelho e outro. Nós iremos ver tudo isto. Começando com Marcos. Marcos, que foi aquele evangelho, não podemos dizer evangelho de Marcos. Marcos era tido como um auxiliar do apóstolo Pedro. Ele foi usado, eles acompanhavam as viagens de Pedro e ele ouvia aquelas pregações e ele foi anotando
anotando e conforme os pedidos mais tarde do povo. Ele foi registrando as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, existe uma classificação entre os evangelhos. Mateus fala de Jesus como rei. Marcos fala de Jesus como servo, o servo sofredor. Lucas fala de Jesus, escreve, tratando-o diretamente como homem. E o último evangelho, João, este trata Jesus diretamente como Deus. Então, numa recapitulação, Mateus, Jesus, rei. Marcos, Jesus, servo. Lucas, Jesus, homem. E João, Jesus, Deus. É no Evangelho de João que a gente terá as mais profundas, ou a gente tem as mais profundas revelações da divindade de Jesus Cristo. É interessante a maneira como Marcos redigiu este evangelho que leva o seu nome. Veja um detalhe que às vezes a gente vai lendo e não percebe. Note, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos, capítulo 1, verso 1. Olha, você vai notar que lá em Mateus só vai aparecer o nome de Jesus como Filho de Deus, lá no capítulo 3, verso 17, aquela declaração do próprio Deus, lá às margens do Jordão. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Depois, a gente vai encontrar lá no capítulo 4, verso 3, o diabo questionando a filiação divina do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pães. Depois, embora ele já tivesse escolhido os 12, aqueles 12 que depois foram aconselhados como apóstolo. Você chega lá no capítulo 8 de Mateus, verso 28, lá onde estava o endemoniado gadareno. Foi ali que, pela segunda vez, os demônios... ali não foi um questionamento, ali os próprios demônios declararam Jesus o Filho de Deus. Eles disseram Filho de Deus, porque
nos vem atormentar antes do tempo. Então, parece coisa simples, mas a gente vê cada apóstolo, veremos em vídeos posteriores, cada apóstolo no momento certo, apresentando Jesus como Filho de Deus. Isto para se cumprir aquilo que a gente tem estudado. Quando a Virgem achou algo estranho, ela ter um filho, como o anjo Gabriel estava prometendo, e o anjo deu a ela as informações claras: o Espírito Santo virá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te envolverá no seu poder. Por isso, o ente que vai nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Note que logo na promessa, a primeira promessa de Deus, através do anjo Gabriel, já foi que aquele menino que nasceria da Virgem Maria, ela ia por o nome de Jesus, e ele seria santo e filho de Deus. Então, são questões que eu chamo de questões preliminares, questões básicas, mas que as pessoas demoram para aprender e nunca são ensinadas. Então, não são elas as culpadas, mas nós, os líderes, que nos ocupamos só de ensinos, de pregações superficiais, aquilo que o apóstolo Paulo, lá em Hebreus 6, verso 1, chamou de coisas elementares. Por isso, o Ministério Pão Vivo se esmera em sair das elementares para aquelas mais profundas, que são básicas na vida cristã. Fiquem, pois, na bênção e na graça de Deus, sabendo que novas lições iremos aprender. Amém e amém.